Cara, e o que mais evoluiu assim no comportamento do investidor para esse tipo de investimento de fundos imobiliários que você vê assim, nós estamos em 2025, então evoluiu bastante já nesse cenário, né? Sim, o investidor no início a gente falava muito para ele não comprar fundo imobiliário monoimóvel, monoativo, né? Que, enfim, investisse em poucos imóveis, sempre procurasse opções mais diversificadas. Para quem quer começar, né, a investir em fundos imobiliários, qual que é a premissa assim que vocês mais falam para analisar? Poxa, começa por isso, tem que analisar isso, esse fator aqui, para o cara saber que está colocando dinheiro em algo seguro. Legal. Primeiro a gente precisa entender que existem fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, tá? Para o investidor iniciante, eu sempre recomendo que ele comece pelo fundo imobiliário de tijolo, porque o de papel ele é muito semelhante à renda fixa. Crédito, enfim. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa já até está investindo numa renda fixa e já está exposto também. Só que para começar hoje, quem quer investir tem que ter primeiro aquela reservinha de emergência lá, né? Sem dúvida. A reserva de emergência, né? E mesmo que a pessoa ache que é muito difícil constituir e ela vai começar a investir, eu sempre recomendo começar pela renda fixa. Foi por onde eu comecei, tá? Eu fiquei pelo menos uns 4 anos só investindo em renda fixa. Lá em 2008, quando eu comecei, 4 anos só investindo em renda fixa. Isso me permitiu o quê? Aprender muito sobre renda fixa. E entendendo muito sobre renda fixa, eu tive tempo, enquanto meu patrimônio estava rendendo ali, para começar a estudar e entender mais outras coisas. Foi onde li os principais livros que eu fui ler e a minha mente abriu. Fala, investidores, estamos aqui nesse maravilhoso evento, o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, em parceria aí com o Grupo Suno. E hoje, né, esse convidado aqui já faz parte do Investcast, já participou com a gente já. Daniel Carrareto, meu parceiro, tá famoso pra caramba. Muito prazer. Bateu agora 1 milhão aí no Instagram, tá um momento muito bom. Fala aí, cara, o que você quiser aí hoje aí. Estamos aqui no evento da Suno. Simples, né? Fala o que você quiser. Fala o que você quiser aí, cara. Vambora, irmão. Cara, muito bom estar aqui. O evento tá espetacular, realmente. É um tema que eu gosto muito, né? E o melhor é estar aqui para falar com gente tão qualificada, né? O público que está aqui no evento realmente é um público muito alto nível. E a quantidade de pessoas que está aqui é menos de 200 pessoas, então imagina. É mais, né? Um ambiente um pouquinho mais fechado, bem né? fechado. E sabe o que eu gostei desse evento? Não é aquele evento que tem área VIP, então qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa, fazer um network, trocar uma ideia. É bacana isso, e não né, existe cara? esse negócio de distanciamento, né? As pessoas às vezes criam essas coisas, né? Ah, porque fulano de tal sabe muito, não posso falar com ele, ou é uma celebridade, né? Isso existe aí nos artistas, né? Mas no mercado financeiro, no final das contas, a gente estava até falando aqui, né? Importa é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. No final das contas, no final do dia, é ganhar dinheiro, né? dinheiro. Quem quer saber de investimento, quer saber como ganhar dinheiro. É isso aí. Esse é o segredo, né? Tava até falando de network, eu tava tomando um café aqui agora, encontrei o professor Baroni, só o professor Baroni. Só então, ele, só. Pra você ver também. como esse evento aqui é qualificado, Tomei né, cara? café com ele hoje no hotel, inclusive, que altos isso. assuntos. Mas o Baroni tá aqui, você tá aqui, meu não, amigo. tamo junto, que isso, para com isso. Mas realmente, cara, o evento tá muito bacana e tá sendo muito legal estar participando aqui. Cara, para a educação do investidor brasileiro hoje, qual é o papel que você vê desse evento, cara? Qual a importância para o investidor hoje desse evento? O principal é entender que existem vários fundos imobiliários, não existe um só, não existe uma única opção. Desculpa aqui, vamos recomeçar então. O principal é o investidor entender que não existe apenas um tipo de fundo imobiliário, não existe uma opção, existem várias opções e nesse mercado ele tem que saber escolher, né? A verdade é essa. E hoje a gente tem um evento como esse, trazendo principalmente gestores renomados, com muito conhecimento, a gente prepara o investidor para essa tarefa tão complexa que é escolher num mar de tantas opções, né? E eu acho que hoje vai ser um dia espetacular para isso. Cara, e o que mais evoluiu assim no comportamento do investidor para esse tipo de investimento de fundos imobiliários que você vê assim, nós estamos em 2025, então evoluiu bastante já nesse cenário, né? Sim, o investidor no início a gente falava muito para ele não comprar fundo imobiliário monoimóvel, monoativo, né? Que, enfim, investisse em poucos imóveis, sempre procurasse opções mais diversificadas. Essa etapa já está até bem superada, porque com a educação e o crescimento do mercado, cada vez mais os fundos imobiliários hoje eles já têm se diversificado, têm tido mais imóveis no seu portfólio. Hoje o investidor ele tem que realmente selecionar dentre várias boas opções. Eu acho que esse é o principal desafio hoje. E também fugir de possíveis ciladas. Que a gente teve algumas ciladas recentes aí de fundos imobiliários que tiveram rolo. A verdade é que sempre existiu no mercado financeiro esse tipo de coisa, né? Rolo. Inclusive, a gente está vendo agora acontecendo, né? Tivemos um caso aí de empresa que na Bolsa caiu mais de 95%,
que é o caso ali da Ambipar, já tivemos casos aí da Americanas, enfim, sempre tem casos assim que vão acontecendo e que, infelizmente, o investidor que é pego desprevenido ou está muito exposto a esse tipo de problema, ele é prejudicado. Isso também não é diferente dos fundos imobiliários. Então, hoje, educar o investidor é permitir que ele consiga escapar dessas armadilhas. Para quem quer começar, né, a investir em fundos imobiliários, qual que é a premissa assim, que vocês mais falam para analisar? Poxa, começa por isso, tem que analisar isso, esse fator aqui, para o cara saber que está colocando dinheiro em algo seguro. Legal. Primeiro a gente precisa entender que existem fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, tá? Para o investidor iniciante, eu sempre recomendo que ele comece pelo fundo imobiliário de tijolo, porque o de papel ele é muito semelhante à renda fixa. Crédito, enfim. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa já até está investindo numa renda fixa e já está exposto também. Mas no caso dos fundos de tijolo, a avaliação é muito parecida com a avaliação que deve ser feita na compra de um imóvel. Só que a diferença é que no fundo imobiliário você não está comprando um único imóvel, você está comprando vários imóveis e às vezes em várias regiões diferentes, né? E com vários até segmentos diferentes dentro do mesmo fundo imobiliário. Então, vou dar um exemplo. Pode ser que um fundo imobiliário ele invista em galpões logísticos, mas também invista, por exemplo, em lajes corporativas, que são aqueles imóveis comerciais onde ficam as principais empresas aí do Brasil. Então, ele consegue mesclar dois segmentos em regiões diferentes, às vezes um no Sudeste, outro no Nordeste e também em estados diferentes. Ou seja, uma diversificação bastante ampla. E a análise dos fundos imobiliários, ela parte muito dessa premissa, da qualidade do imóvel. Se o imóvel é bom, provavelmente ele vai ter o quê? Pessoas querendo alugar ele, querendo usá-lo, e pessoas alugando, pagando bem por ele ser bem localizado e tudo. O cotista, que somos nós, no final da ponta ali, pessoa física, vamos ser beneficiados, que a gente vai ganhar mais dinheiro, mais rendimento. Aquele que é de shopping, você gosta também? Gosto. É interessante porque o fundo de shoppings, ele teve um momento muito ruim na pandemia, né? Com shoppings fechados. Fechado, né? Exatamente. Mas o fundo de shopping, pouca gente sabe, mas ele consegue ganhar dinheiro de várias formas, né? Quer ver uma forma que pouca gente imagina? Bora! Estacionamento. É verdade, né? É difícil hoje você ir num shopping e não pagar estacionamento, Muito né? difícil. Tem gente que para fora, enfim, busca outras opções, mas você vai pagar o estacionamento. E muitas vezes o fundo imobiliário que é dono de uma parte daquele shopping, ele também recebe uma parte proporcional do que é ganho em estacionamento. E a gente tem visto cada vez mais os shoppings cheios. Desse não sabia, cara. Não sabia disso? Não sabia estacionamento. Ninguém nunca falou isso, tá vendo? Tá vendo? Então tem coisas que precisam ser ditas. Então a gente vai evoluindo nesse conhecimento. E eventos como esse, inclusive nesse momento a gente está tendo um painel incrível sobre fundos de shopping e como eles podem destravar e gerar valor para o cotista. E é aqui que a gente realmente obtém esse conhecimento. Que bacana. E, cara, como é que tu vê hoje o cenário Brasil? Porque eu acho que eu estava até conversando agora com o Arthur Carneiro, né? Que as pessoas, os investidores hoje, cada vez menos, estão tomando menos risco, porque, cara, a taxa de juros lá em cima, poupador não quer tomar risco com dinheiro, não quer colocar o dinheiro no mercado. Como é que tu vê isso, com essa taxa de juros aí alta do Brasil, que também é um desafio para gestoras, enfim, né? Excelente. Assim, tem muita gente que acredita que no ano seguinte, em 2026, a gente vai ter uma troca de poder, né? Uma guinada ali, saindo de esquerda para direita, e que isso vai destravar valor e que renda variável, bolsa como um todo, vai andar. Hoje eu sou um pouquinho cauteloso com esse tipo de afirmação. Um pouco mais pé no chão, assim, sim, né? A minha experiência no mercado aí são 18 anos investindo, eu já vi muita coisa. E Pô, que é isso, cara? Você tem quantos anos? eu tenho 34. Tá novo pra caramba, cara. Pô, nem parece, hein? Comecei com 17 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade. Já começou, já. Em renda fixa primeiro, né? Mas, enfim, voltando, eu acredito que realmente nesse momento ainda a gente não consegue enxergar muito bem o que tá vindo. E eu sou muito cauteloso, assim. Tem gente que, já, por exemplo, já tá tirando coisa de renda fixa, enfiando em renda variável. Não, porque ano que vem com certeza vai valorizar e não sei o quê. E, na verdade, com essa experiência que eu te falei que eu tenho, pode ser que isso não aconteça, tá? Então, eu acho que essa migração, se é que deve ocorrer, de saindo de renda fixa mais para renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, ela deve acontecer de forma muito lenta, gradual, para que o investidor, ele não, às vezes, tenha um revés depois. Porque tem gente que está começando agora no mercado e não tem essa experiência que a gente tem de fazer essa migração aos poucos. Isso, sem dúvida, é muito perigoso. Então, eu não vejo realmente tão claro assim essa guinada, essa mudança de poder. E aí, falando mais propriamente, eu acho que mais 4 anos aí de um governo de Lula ou de alguém que ele indique pode ser muito perigoso para o Brasil como um todo e principalmente para os investidores e empresas que vão realmente colher os frutos de tudo isso, né? Infelizmente. Não, eu estou engraçado, cara. Eu recebi uma vez um direct no Instagram, uma história engraçada. O cara falou assim, pô, eu quero começar a investir. Eu não sei nada, eu quero começar a investir. Eu sou arrojado. Falei, tá bom, que legal, né? Vamos embora. Aí falou assim pra mim, não, mas eu quero já começar e tal. Eu falei, tá, mas vamos lá. Tu tem hoje uma reserva de emergência? Ele, não.
Falei, tá, meu amigo, como você começar a investir? Se você perder tudo. Cara, se eu perder, eu tô lascado. Eu falei, meu amigo, começa por aqui, vai devagarzinho. Excelente, é assim Você já mesmo. foi, não. Por exemplo, hoje o mercado de criptomoeda, ele é frequente nisso aí. Você vai conversar com gente aqui na rua, se eu parar uma pessoa na rua e perguntar, você tem um pouquinho de Bitcoin? Ah, tenho. E você tem algum dinheiro em renda fixa? Não. Não. Então, assim, isso é muito comum. E agora que eu tô mais firme na consultoria, já faz uns 2 anos aí que a gente tá bem focado na consultoria, a gente pega realmente casos bastante nessa linha que você falou. Eu peguei agora um caso recente que o cara tinha 100 mil reais, em renda fixa ele tinha 2 mil reais. Meu Ou seja, Deus do 2% do patrimônio em renda fixa, o resto em ações e fundos imobiliários. Para a sorte dele, né? Tinha pouco tempo ali que ele tinha investido, já encontrou a consultoria. Então a gente conseguiu rapidamente ali fazer esse ajuste, vendendo um bocado de ação. Fora que não é nem só ele investir em ação e fundo imobiliário, as escolhas que ele faz realmente são preocupantes, que ele escolhe ações muito arriscadas, fundos imobiliários que não são os melhores. Então a gente consegue ali fazer esse ajuste que é muito importante para que ele não se surpreenda futuramente com uma queda, porque nesse momento a bolsa está subindo. A gente tem visto aí nos últimos meses. Mas pode ser que, como eu falei, alguma coisa que está sendo esperada pelo mercado não se concretize e a gente tem esse revés. E se ele estivesse totalmente exposto em bolsa, sem dúvida ele ia chorar. Cara, e como é que tu tá vendo hoje o modelo de consultoria? Que eu vi que tá lançando um modelo dos Estados Unidos que não tem conflito de interesse. Então é bacana, né, cara, esse tipo de modelo, né? Sim, ele vai na direção oposta do que a gente chama da assessoria. Tá? Que muita gente confunde, né? A gente me procura, eu quero a sua assessoria. Eu falo, É diferente, assessoria eu não né? trabalho. Primeiro que a assessoria ela é focada em apenas uma instituição. Você não pode ser... Na verdade, por lei, você até pode estar em mais de uma instituição, mas isso não é prática do mercado. Então, se você é assessor, você vai estar em uma instituição tipo XP, BTG ou alguma outra, e você só vai oferecer os produtos dessa instituição. Por isso só a gente pode dizer assim, você não vai oferecer um produto melhor do concorrente. Então, por isso só já precisa. E o principal conflito está na forma de remuneração, que o assessor ele é remunerado pela comissão do produto que ele te recomenda. Então, ele geralmente tem esse conflito na hora de te recomendar alguma coisa, porque ele pode te recomendar o que é melhor para você ou o que vai pagar mais para ele. E na prática ele acaba muitas vezes recomendando o que vai pagar mais para ele. É lógico que existem a exceção, né, aqueles que são os poucos e bons, que realmente cuidam do cliente da maneira devida, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Já na consultoria, a gente combina um valor prévio, né, ou um valor ou um percentual do patrimônio, que é o chamado fee-based, que a gente condiciona o pagamento a um percentual do patrimônio do cliente. E a gente recebe isso e a gente fica totalmente isento de qualquer tipo de conflito na indicação, na recomendação dos investimentos. E isso tem trazido excelentes resultados. Boa, dessa aí também, dessa assessoria, essa polêmica do COI recentemente agora também, Sim. né? A polêmica do COI é até pior, porque é uma recomendação de um produto que tipicamente, eu vou dizer, na maioria dos casos, é ruim. Tá? O meu problema em relação a esse caso do COI não é o assessor recomendar o COI, mas é realmente o produto COI. Porque o assessor, ele ali, de certa forma, não vou dizer forçado. Mas é porque é o que paga mais comissão Exatamente. também, né? Ele está ali na posição de recomendar. A questão é, o nosso papel, e principalmente a gente que está aqui, tá na internet, né, ensinando as pessoas, é mostrar o que é produto ruim e o que não é. Porque o COI já passou da hora realmente de ser mais claro que não é um produto bom para as pessoas e as pessoas continuam investindo. Tá? Eu pego muito cliente ainda com COI em carteira. Caramba, é muito importante tomar esse cuidado, porque um dos principais problemas do COI, pouca gente sabe disso, é a liquidez. Para você sair do COI uma vez que você está nele, quando pode sair, você vai ter uma perda muito grande. Muito grande. Então é muito difícil. A gente fez um podcast com uma investidora, né? Na verdade, ela é consultora de investimento. Ela era de uma outra empresa. E ela comentou que pegou um caso uma vez que o cara queria se matar por conta de COI. Não, já aconteceu. É semelhante ao que acontecia bastante no caso do trade, né? Inclusive, eu vi um vídeo até interessante comentar sobre copy trade, que agora tá na moda. Aí sabe o que o cara falava? Que não tem risco, que é um modelo de franquia, que você pode fazer de home office. Você copia e cola, aí já é. É só copiar e que você vai ganhar. Rapaz, eu não aguentei. Eu fui lá e comentei, até num perfil de humor, o cara entrevistando ele, né? Enfim, eu tive que comentar lá, falei, esse tipo de operação tem muito risco. Digita no Google rapidamente, trading, sei lá, palavras ruins, né? Morte. Você vai ver pessoas que se mataram por causa de perdas com trading, né? E esse tipo de coisa é realmente muito preocupante. As pessoas têm que levar a sério quando fala o assunto investimento, porque a gente está envolvendo a vida de outras pessoas, tá? A família de outras pessoas, o patrimônio, às vezes, da vida inteira. Tem pessoas que, não sei se você acompanhou no caso do COI da Ambipar agora, que anunciaram que perderam aí praticamente o patrimônio todo que tinham. Tinha 300 mil, perdeu 300 mil, né? Ficou com 7%, né? Difícil, né? Então, cara, tem que recomeçar e às vezes é muito difícil. Cara, e saiu uma notícia agora, recentemente, que tá saindo boom aí de investidores brasileiros indo pra fora, até por conta do risco Brasil, risco retorno. Como é que tu enxerga isso, cara?
Eu acho que é importante você ter uma parcela do patrimônio fora do Brasil, até para diminuir o risco da sua carteira como um todo, tá? Principalmente porque a gente hoje tem uma moeda, o real, que vira e mexe, ela se desvaloriza frente ao dólar. Então a gente vê, por exemplo, como foi no final de 2024, chegando ali acima de 6,20. Então, se isso acontece, o seu dinheiro em real, ele passa a valer menos fora do país. Mas, além disso, eu vejo com muito bons olhos, porque lá fora a gente tem as principais empresas do planeta, tá? Há uma ressalva em relação ao preço que está hoje, porque a Bolsa Americana, de forma geral, está bastante esticada. Só que a gente tem hoje muitas formas de investir lá fora. Por exemplo, eu tenho clientes que a gente investe em renda fixa americana, que estava pagando aí, está com altos juros lá fora, então está pagando muito bem. E essa pessoa está protegida da desvalorização do real, ganhando bons juros em dólar. Então, moeda de certa forte, forma, né? diversificado, tudo tranquilo. Então, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de saída para o exterior, sim. Quanto que você recomenda mais ou menos ter na carteira assim, de porcentagem em dólar? Legal. Hoje, na carteira dos meus clientes, eu tenho tentado deixar no mínimo 20%. 20%. Alguns clientes que já têm uma predisposição maior, querendo tirar mais dinheiro do Brasil, já não confiam muito, aí a gente chega a 30%. Hoje tem sido uma média que a gente tem alcançado aí com os clientes. Pô, que bacana o cara conseguir uma renda passiva em dólar, hein, cara? Com certeza. E hoje Bacana, né? nós temos um instrumento, né, que não só lá fora, é importante dizer, também no Brasil, que são os ETFs, que hoje são uma forma maravilhosa de se investir, porque você consegue uma diversificação com um único ativo e pagando taxas muito baixas. Recomendo, inclusive, que quem está nos assistindo e queira aprofundar mais sobre o assunto ETFs, leia o livro Investidor de Bom Senso. Porque esse livro, ele realmente é da capa vermelha, pelo menos era, né? E ele é muito interessante para quem quer se aprofundar nesse tema. E hoje os ETFs, eles são uma forma maravilhosa, porque você consegue investir com um ETF em renda fixa de curto prazo, com outro ETF em renda fixa de médio prazo, com outro ETF em renda fixa de longo prazo. Aí você pega mais um ETF, você investe, por exemplo, em ações americanas de menor volatilidade. Com outro ETF você investe em ouro. Com outro ETF você investe em prata. Com outro ETF você investe em Bitcoin. Legal, então veja, com uma carteira ali com 8 ativos, 7 ativos, você está diversifica amplamente pra diversificado. caramba, né? Cara, eu falo assim, que o investidor profissional, ele caminhou no caminho da simplificação. O investidor, pessoa física, ainda não chegou nesse nível. Ele quer a sofisticação e ele tem uma autoconfiança, um viés de autoconfiança muito grande, que ele acha assim, eu vou escolher as melhores ações mesmo, os melhores fundos imobiliários mesmo, eu vou acertar tudo e vou bater o mercado. Quando na prática, gestores profissionais hoje, de fundos mesmo de investimento, tanto investimento em ações e multimercado, por exemplo, não têm conseguido bater o mercado. Então, ETFs hoje, na verdade não hoje, né? Desde muito tempo, e esse livro Investidor de Bom Senso fala isso, ele já tem sido um ótimo instrumento, um ótimo produto. Veja só, enquanto o COI é uma porcaria, os ETFs são, na contramão, um excelente produto e pouco conhecido. Cara, a gente viu esse boom também do INSS, que é uma pirâmide financeira, que ao longo do tempo aí a conta não fecha, não tem impossível, né? A taxa de natalidade cada vez mais caindo. Para quem está nos ouvindo agora, que tem mais de 30 anos, que quer começar a investir, que não investe ainda, quer buscar uma aposentadoria futura, ainda dá, cara? Olha, 30 anos com certeza, né? Porque se você for pensar que no INSS a pessoa vai aposentar para lá de 65, com 30 anos ela tem pelo menos 35 anos pela frente. Então, sem dúvida, alguma coisa dá para fazer. E eu sempre digo, é melhor você começar hoje, que pelo menos você vai conseguir acumular alguma coisa, do que você deixar passar e lá na frente você se preocupar. Que aí vai ficar difícil realmente fazer alguma coisa. E fora que, em 35 anos, a gente fala que o poder dos juros compostos ele costuma ficar muito evidente a partir de 15 a 20 anos. Se você pegar um gráfico, realmente ver o crescimento do patrimônio na base dos juros compostos, aquilo que realmente é rendimento dos juros compostos e aquilo que é o que você investiu, esse valor dos juros compostos ele costuma aumentar a partir de 15 anos. Então, sem dúvida, a partir de 15 anos de investimento, a pessoa vai ter uma exponencialização do crescimento do patrimônio dela pelos juros compostos. Então, sem dúvida, dá para começar assim. Só que para começar hoje, quem quer investir tem que ter primeiro aquela reservinha de emergência lá, né? Sem dúvida. A reserva de emergência, né? E mesmo que a pessoa ache que é muito difícil constituir e ela vai começar a investir, eu sempre recomendo começar pela renda fixa. Foi por onde eu comecei, tá? Eu fiquei pelo menos uns 4 anos só investindo em renda fixa. Lá em 2008, quando eu comecei, 4 anos só investindo em renda fixa. Isso me permitiu o quê? Aprender muito sobre renda fixa. E entendendo muito sobre renda fixa, eu tive tempo, enquanto meu patrimônio estava rendendo ali, para começar a estudar e entender mais outras coisas. Foi onde li os principais livros que eu fui ler e a minha mente abriu. Naquela época não tinha rede social, não tinha YouTube direito. Um pouco mais difícil o conhecimento, então né, era cara? no livro. É raiz mesmo, raiz, cara. Uma vez eu fui numa hamburgueria que tinha uma fila muito grande.
E eu gostava tanto de estudar, cara, que eu peguei o livro na fila mesmo, eu tava tão sedento para aquele começo, eu fiquei lendo, não me esqueço disso. E um dos principais conhecimentos que eu adquiri foi ali naquela leitura na fila de uma hamburgueria para comer um hambúrguer. Então veja que hoje em dia as pessoas têm tudo na palma da mão, você abre aqui o YouTube, assiste um vídeo, às vezes você podcast tem um gratuito também, né, cara? podcast aqui de alta qualidade. Inclusive já tô elogiando aqui antes mesmo de acabar. Bora, As perguntas estão excelentes. Parabéns, eu acho Obrigado, que esse tema irmão. aqui tá muito rico e foi o que você falou, vale muito a pena acompanhar. E a tua palestra daqui a pouco já, né? Então, hoje eu tô como host do evento, então eu vou ficar meio que anunciando as pessoas. Tipo mediador também ali, né? Faço alguns insights ali entre um painel e outro. Mas, cara, eu vou dizer pra vocês, olha, tá muito, muito forte aqui o time. Só de estar aqui no bolo, né? eu já tô bastante feliz, porque a gente vai, além de estar nesse meio, fazer bastante network, a gente vai aprender bastante hoje e já estamos aprendendo. E volta hoje pra Vitória ainda, cara? Volto hoje à noite, 21 horas eu vou. Cara, tem que morar em São Paulo, pô. Ah, cara, Tem que Vitória morar é em muito São bom, eu sou Paulo, suspeito cara. pra falar. Se um dia vocês estão nos assistindo e você também quiser conhecer Vitória, vocês vão conhecer o verdadeiro paraíso no Brasil, tá? As pessoas, a gente não fica anunciando muito não, porque senão daqui a pouco tá Vai lotado encher lá, vai deixar virar de ser São um Paulo paraíso, também lá, exatamente. entendeu? Não, eu venho pra cá, eu brinco assim, cara, os meus amigos falam, guarda o celular aqui, não sei o quê, e só quero andar de Uber, não quero ficar andando a pé, porque a gente fica um pouco preocupado na questão de violência. Mas lá é outra conversa mesmo, vocês vão gostar disso, vocês forem lá. E Vitória é capixaba? É, capital do Espírito Capixaba, né? Santo. É. E, na verdade, Espírito Santo, todo mundo que nasce no Espírito Santo é capixaba e quem nasce em Vitória é vitoriense. Dani, obrigado, hein, cara. Cara, Obrigado que honra. aqui, o tempo tá escasso. Deixa só uma mensagenzinha pro nosso investidor que tá nos ouvindo aqui agora. Galera, foquem nisso que eu falei. Busquem conhecimento genuíno, tá? Fujam de promessas de dinheiro fácil e rápido. Acompanhem conteúdos como esse, que são ricos e ao mesmo tempo são baratos, né? Porque são gratuitos. Gratuitos, né? Então, aproveite tudo isso e seja um investidor o quanto antes. Não perca tempo, porque o tempo vai cobrar caro e os juros compostos, eles vão agir quanto maior for o tempo que você investir. É isso aí, irmão. Uma boa palestra, um bom evento pra você. Fique com Deus, siga essa férias aqui. Um abraço, tchau, tchau.